Vamos ler todos juntos em pé? Porque um coral ele funciona quando todos estão cantando em uma só voz, né? Então todos vamos entoar esse salmo numa só voz também, como um coral. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai com adufe de danças. Louvai com instrumentos de corda, flautas. Louvai com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira ao Senhor. Então, aleluia. Então, nosso Deus poderoso, né, nos dando essa missão para cada crente, né? Louvai, não importa como, louvai, agradecer, irmãos, né? Então, eu sou muito grato porque esse coral tem feito a diferença na cidade. Eu peguei um texto aqui junto com a nossa irmã Arceli e eu vou contar um pouco da história do coral para os irmãos, né? Alguns vão relembrar e outros vão conhecer. A Monte Sião, os irmãos podem sentar, perdão, né? Em 1973, aqui essa igreja, né, era uma congregação. Então, não tem como a gente não lembrar, né? E não citar que os irmãos aqui se reuniram embaixo de uma árvore, né? Bem antes disso aqui ser igreja, né? Um afinco, né? Com homens que foram levantados, né? E não tem como nós esquecermos e nem deixar de lembrar a família da Arceli, regente desse coral, que foi um dos percussores dessa igreja, né? Em 1973, irmãos, essa congregação até então foi convidada a cantar junto com o coral da Central, da Igreja Central, no qual foram atendidos, né? Os irmãos aqui foram para lá e foi cantada a cantata Aleluia ao Salvador. A partir daí, irmãos, foram levantadas pessoas, homens, mulheres, né, que se tornaram coralistas. Então, despretensiosamente, foi o início do coral da Igreja de Monte Sião. Então, em 1974, né, um pouco antes, a regência da professora Vera Helena, da Central, e depois, em 1974, onde ela decide unir os grupos para que se tornasse um coral só. Então, foram cantatas, hinos, momentos de muita oração, até que em 1975 a igreja Monte Sião se torna independente, se torna igreja, né? E daí nós temos o reverendo Max Ziegler. Se eu estiver falando errado, os irmãos, por favor, me perdoem. E daí o coral é formado, né? A dona Iliana, né, Rubio, a primeira organista do coral, está presente com a gente. A Arceli ficou incumbida do grupo dos jovens, no qual nós tínhamos até a Nívia, já estava naquele grupo, né, Arceli? Então, irmãos, é muita história, né? Esse coral cantou por 30 anos na Unesp, ininterruptamente. Esse coral cantou aonde foi chamado, para não como cantor, né, mas para levar a palavra de Deus. Então, nós somos gratos, porque os irmãos não foram cantar, foram levar a mensagem de Deus. Então, e ao longo de todo esse tempo, Deus vem sustentando esse coral até hoje. Eu tive o privilégio de estar, acho que, os últimos 18 ou 20 anos no coral. Hoje estou como conselheiro, mas fico emocionado, irmãos, porque Deus tem usado muito esse coral. Então, nós passamos por muitas dificuldades, por muitos problemas, muitas angústias,
muita oração, e Deus tem sustentado esse coral. Então nós somos gratos. Eu convido aos irmãos que nós abramos a nossa Bíblia tá bom? Lá em Atos 16, eu vou ler o versículo 25 a 28. Nós vamos entoar alguns cânticos também. Eu já peço que os irmãos do grupo de louvor tomem a frente. Que diz assim, lá em Atos 16, 25 a 28. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Meus irmãos, é um texto muito conhecido, nós sabemos disso, né? Eles foram presos porque tinham convertido Lídia, tinham convertido a jovem que estava possessa de um demônio, e por causa disso, o povo de Deus, qual foi a recompensa? Serem presos, né, irmãos? E foram açoitados, amarrados, né? Só que, irmãos, né, por volta da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam louvor. A gente não sabe, irmãos, se nós, se Paulo tivesse separado de Silas ali, se eles estariam cantando, né? Mas muitas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós somos surrados, irmão. O povo de Deus está machucado, né? Mas eles estavam orando. E a oração e o clamor e a música deles sacudiu os alicerces da prisão. Então é isso que o coral vem fazendo ao longo desses anos, né? Muitas vezes apanhando, muitas vezes brigando. Me lembro de uma vez o Marcão brigando com um médico lá na Unesp. O médico não queria deixar o coral passar, proibiu a gente não cantar, e ele foi lá, sacudiu os alicerces da Unesp, né? Então é isso que o coral tem feito. Então, a necessidade de estar junto com o outro. Então, isso faz a força de um coral. Nós iremos, irmãos, agora, eu vou convidar a Silmara, porque a Silmara está bastante tempo com a gente, nem sei quantos anos, mas muitos anos, né, Silmara? Que vem aqui, faça uma oração de agradecimento pelo coral, pela vida do Arceli, pela vida de cada coralista, pelas pessoas que passaram pelo nosso coral e hoje estão em outras igrejas. Então, graças ao bom Deus, essas pessoas se tornaram crentes, estão sendo bênçãos de outras igrejas. Então a gente pode perceber também que o nosso coral formou muitos líderes. Eu sou muito grato a isso, né? E eu sou um exemplo disso daí que transformou a minha vida. Então eu vou pedir, Silmara, por favor, vem aqui comigo. Canta também. Então, eu não tenho 50 anos de coral, tenho 48. Querido Deus, te louvamos, ó Pai, por mais este dia na tua casa, Senhor. Queremos agradecer este momento, Senhor, de culto a ti, Senhor, por este coral, Senhor, que está completando 50 anos, ó Deus, debaixo da tua graça, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, por muitos e muitos anos ainda, Senhor, que nós possamos levar a tua mensagem a cada coração, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por cada pessoa que fez parte deste coro, Senhor, desde do início, ó Deus. Te agradecemos pelos regentes que passaram por ele, Senhor, pelos organistas, ó Deus, por cada pessoa, Senhor, que nos ajudou, ó Pai, a levar a tua palavra adiante, ó Pai. Vem estar com nossa igreja, Senhor, vem estar com nosso pastor, com todas as pessoas que aqui congregam, Senhor, e aqueles que não estão mais conosco, ó Deus, aonde quer que eles estejam, que
continuem, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo e bendito nome, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que te agradecemos. Amém. Vamos louvar nosso Deus com os cânticos. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Rompendo em fé. Como esse cântico tem verdades tão maravilhosas para a nossa vida. Quando ele diz que em meio à provação nós vamos mover no sobrenatural, eu falei, o que isso significa? Que nós vamos nos movimentar, continuar tendo atitude, continuar caminhando baseados na fé. Aquela fé que Hebreus diz, né? Que a fé é quando a gente crê, acredita, espera em coisas que ainda estão por vir. E a convicção de fatos que a gente não vê. Então isso é sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. Então por isso o cântico diz nos mover no sobrenatural, ou seja, nos mover por fé. Né? E quando ele fala que em algum momento pode ser que o mar não se abra, mas que nós vamos andar por sobre as águas, ele quer dizer o quê? Que quando essas provações vierem, essas dificuldades vierem, pode ser que Deus não vai retirar essas dificuldades. Pode ser que você vai permanecer com elas. Mas como as provações visam o nosso crescimento, então Deus vai me
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha
humilhar, preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o ser. Para o teu louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaurarei para o meu louvor. Me restaurarei para o meu louvor. Ó Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, ó Pai. Na vida de cada irmão aqui, ó Pai, e na vida do nosso coral, ó Deus. Eu te peço que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor receba esses cânticos, ó Deus. Que tudo aqui, Senhor, seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa esse coral, ó Pai. Que ele continue sendo a diferença, Senhor, nessa cidade, nesta igreja, Senhor, aonde ele levar a palavra, que seja poderosamente usado por Ti, ó Pai, pelo Espírito Santo, ó Deus. Esteja em nossas vidas, com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, irmãos. Continuando, eu passo a palavra ao reverendo Regina. Ok. Boa tarde, irmãos e irmãs, né? Dureza falar agora, hein? Quem comeu muito? Vai ter, eu comi pouquinho, que eu falei, eu tenho que falar, eu tenho que comer pouco. Até o Oswaldo falou, pastor, você comeu tão pouco. Não, eu vou falar então, senão quem vai falar vai dormir aqui também, né? Irmãos, boa tarde para vocês, que bom a gente estar aqui, né? Com alegria que nós recebemos os irmãos, os ex-coralistas da Monte Sião. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pela história que cada um construiu aqui, e louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos celebrando o 50º do nosso coral, né? Coral da Igreja Presbiteriana Monte Sião, e que hoje, juntamente com vocês, celebra essa oportunidade. A minha fala aqui é meia hora, depois meia hora do Vagninho, a gente não quer tomar muito tempo, então eu já vou passar uma marcha aqui para a gente iniciar, tá bom? Dispensa a apresentação, qualquer coisa assim. Apenas o seguinte, eu fui criado na igreja presbiteriana, minha conversão aos 16 anos, desde os 12 anos que eu canto no coral da igreja, sempre toquei violão desde os 12 e estou aí já indo para 60. Não tem cara, né? Tudo bem, né? Mas estou indo para 60 anos. Não vejo a hora de fazer 60 anos, gente, para aposentar. Eu também quero pegar aquela carteirinha lá para poder... Né? Tá, jóia? Acompanhado da minha esposa Verônica aqui. Tá bom? Gente, dica de livro. Livro é bom. Livro abre a mente da gente, tá? Quem não conhece um livro chamado Jubilate, a música na igreja, um dos mais antigos que eu tenho sobre música, né, que fala sobre a música, canto coral, história da música, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tá?
Então, um livro que é uma dica. Depois, se você quiser dar uma olhada, um livro mais recente, O Coração do Artista, Rory Noland. Tá? Um livro legal também, O Coração do Artista, que fala sobre música, a postura do musicista, vida com Deus, a questão da técnica. Então, tudo muito importante. Importante, confissão de fé, nós somos presbiterianos, nós temos que saber o que a nossa doutrina fala, e nós temos um capítulo 21, que fala sobre também o culto, né? Gosto muito desse cidadão aqui. É um americano chamado Ron Kenoly. Gosto muito das músicas dele, o estilo de música dele. Ele esteve no Brasil há uns 4, 5 anos atrás. Ele disse que seria a última vez que ele estava muito adoecido. Tá? E nós cantamos algumas músicas dele. Quem lembra de uma música assim? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um tempo erguei. Ou então, Santo, Santo, Santo. É de Alves Laut, também cantado por esse irmão aqui. Tá? Um livro que eu dou uma dica, que nós tivemos aqui na nossa igreja, a presença do reverendo Breno, falando sobre a vida de oração de Jesus. E ele indicou esse livro aqui, né? A vida de oração de Jesus. Quem mexe com música na igreja, se não for gente de oração, vai ser problema. Tem que ser gente de oração. É um livro que eu dou a dica. Nós que estamos respirando oração nesses últimos dias aqui na Monte Sião, eu dou a dica para esse livro. Um outro livro que eu dou a dica, Paz nas Estrelas, reverendo Adão Carlos do Nascimento. Paz nas Estrelas, sabe por quê? Porque quem mexe com música é um pouquinho vaidoso. E música mexe muito com o nosso orgulho, não mexe? Nossa, está afinado, não está, está legal, não está, o ego da gente às vezes. E então é um livro que fala sobre paz nas estrelas. Pastor, presbítero, diáconos e líderes de igreja. Então a gente tem que aprender a lidar com a pacificação quando você lida com uma coisa muito, muito melindrosa na igreja, que é a questão da música. É um bom mineiro, viu? Um bom mineiro, pastor lá em Valadares, já está jubilado. Um livro também que fala sobre adoração. Uma dica também, é um livro muito interessante, um âmbito geral que fala sobre adoração. E um livro de teologia do John Piper, que fala sobre a teologia da alegria. Então, a música é uma linguagem dos sentimentos, expressa a alegria, então, e que você então possa estar, quem sabe, tendo um fundamento teológico sobre a música, porque a música é a linguagem dos sentimentos. A gente tem aí uma questão teológica também voltada para a música, ok? Vamos lá. Fernando, deu certo aí? Deu certo? Gente, então, vamos lá. O Fernando vai projetar aqui o slide. Nós temos um grande problema aqui na Monte Sião, que é a distância do data show com o público. E isso faz com que a letra fique bem pequenininha. Se você tiver problema de astigmatismo, miopia, você vai ter dificuldade. E não tem como você ficar como um girafa olhando para trás, que está mais perto. Tá? Então, você tem que olhar para frente mesmo, embora a letra seja pequena. Tá? Eu vou disponibilizar depois essa fala. Se você quiser, depois tem acesso a ela. Então, o meu tempo aqui sobre fundamentos bíblicos para o culto a Deus, princípios importantes para quem serve a Deus na igreja através da música. Então, sobre isso que nós vamos falar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção nesta hora, para que sejamos instrumentos do Senhor para comunicar algo tão importante que os céus foram abalados por conta de alguém que não conseguiu lidar com a adoração ao Senhor. Ó Deus, e como isso impacta também aqui na terra. E como nós precisamos aprender e fazer aquilo que tem que ser feito de maneira correta, honesta, sincera e santa. Ó Deus, nos abençoe, portanto, nessa hora, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, apenas para a gente entender o que a gente vai conversar bem rapidamente aqui, tá? Em introdução, na oportunidade de celebrarmos os 50 anos do coral da IP Monte Sião, queremos analisar os fundamentos bíblicos relacionados ao culto. Primeiro, a confissão de fé de Westminster. Segundo, a análise gramatical do que é adoração. Terceiro, conceito simplificado do que é adoração. Quarto, a centralidade da palavra no culto, a música e a cultura. 10 orientações para quem serve a Deus através da música na igreja. Então, são esses 6 pontos que eu quero conversar com vocês rapidamente. Não sei se vai dar tempo para a gente ter perguntas. Quem sabe no final da fala do reverendo Wagner, depois a gente abre para alguma pergunta que alguém queira fazer, tá bom? Então, o que a nossa confissão de fé diz? Capítulo 21 da confissão de fé, que fala do culto religioso e do domingo. A luz da natureza mostra que há um Deus que
tem domínio e soberania sobre tudo que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem mesmo sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Nós somos uma igreja confessional. E como igreja confessional, nós prezamos por esses princípios, que visam como nós vamos lidar com o culto. Lembrando que a confissão de Westminster foi aquele encontro lá na Inglaterra, a abadia de Westminster, onde vários teólogos se reuniram para atender um pedido de um rei para estudar e definir alguns princípios importantes da nossa doutrina. E dentro disso, nós subscrevemos a confissão de fé. Então, nós defendemos exatamente isso que está aqui na nossa confissão de fé. Tá? E aí, esmiuçando, 5 pontos que eu quero elencar sobre o que está nas entrelinhas desse parágrafo. Primeiro, que há único Deus. Segundo, que deve ser amado, louvado, invocado, crido e servido. Esse Deus deve ser amado, louvado, invocado, crido e servido. Segundo, o modo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. O Renato, quando a gente estava cantando aqui, o Renato só faltava chegar no céu, né? O Renato, ele tem uma introspecção quando ele adora. Eu gosto de ver isso, Renato. Amo a Deus, assim, e vejo quando a gente se derrama na adoração, no louvor a Deus. Deus quer isso, que a gente se derrame no louvor, na adoração. Nós elogiamos a Deus, nós adoramos a Deus, mas Ele nos devolve com a sua presença, e a presença dEle nos comove. Ela nos sensibiliza, mostra as nossas fragilidades e mostra também o quanto esse Deus nos renova dia após dia. Quarto, o modo que deve ser adorado é limitado pela própria vontade de Deus. Paulo fala isso em Atos, né? Quanto nós devemos entender que Deus não deve ser adorado conforme cada um quer, conforme a palavra dele nos ensina, conforme as Escrituras determinam para nós. Porque senão, já pensou cada um adorar a Deus do jeito que quer? Não vira, né? Não vira. Então, Deus deve ser adorado conforme a palavra dele nos ensina. Quinto, como não deve ser adorado, segundo as imaginações humanas ou sugestões de quem? De quem? De Satanás. Satanás coloca umas formas para a gente poder desvirtuar a maneira de adorar. Ele coloca. E a gente tem que estar atento quanto a isso, porque senão a gente, ao invés de adorar a Deus, a gente vai sutilmente perder essa noção da adoração a Deus, e a gente pode adorar outras coisas que não Deus, né? E aí o Salmo 115 nos ensina grandemente sobre isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua fidelidade, né? Porque digam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Os deuses deles têm olhos, têm boca, têm ouvidos, só nenhum lhe sai. Está cheio de gente que faz isso? Então, nós temos que adorar a Deus do modo como Deus quer que ser adorado, conforme a sua palavra. Senão, Satanás sutilmente pode adentrar e trazer algum problema. Segundo, em uma análise gramatical do que é adoração. Eu gosto muito de um texto de Apocalipse, capítulo 19, verso 10, e nós estamos estudando aqui às quintas-feiras sobre esse tema, o livro de Apocalipse. E, por sinal, na quinta-feira passada nós citamos esse texto, né? Prostrei-me ante os pés para adorar. É João que está diante de um anjo, né? E ele diz assim: ele, porém, me diz, o anjo está dizendo para João, na visão que ele está tendo acerca do que está acontecendo no âmbito celestial: João, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora quem? A Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O anjo está falando, João está encantado com tudo aquilo. E parece, irmãos, que quando a gente está num momento sublime, qualquer coisa chama a nossa atenção e pode tornar-se objeto de adoração. O anjo está ali comunicando algumas
mensagens para João, e João está tão encantado que João, ao invés de adorar a Deus, João adora quem? O anjo. Ele vai se curvar. O anjo fala assim, não é isso, não faça isso. Adora a Deus. Adora a Deus. A mensagem a João era: não se desvie da adoração do adorador, que é Deus, do Criador, que é Deus, para a criatura. Então, João estava sendo tentado a adorar a criatura ao invés do Criador. Segundo, ele chama a atenção, diz assim: concentre a sua adoração a Deus. Adore a Deus. Tá? Aí, em termos de terminologia, o próximo slide, no hebraico a gente tem algumas palavras, e no grego também algumas palavras que definem sobre adoração, né? Shahá, dobrar-se, reverenciar em hebraico. Halal, louvar, celebrar. Barak, quem já ouviu falar do Baruch? Cantor Baruch. Baruch significa abençoado. Barak é abençoar. Tá? Telihá, cantar. Samã, ser agradecido. Seja agradecido, Deus, na minha vida. Haved, honrar. Sus, regozijar. Na língua grega, proskineo significa dobrar-se, aproximar. Psalo, adorar. Shairo, regozijar. Sebornai, reverenciar, exaltar. Agalu, exaltar. Osana, talvez uma das expressões mais conhecidas, tem a ver com salve o Senhor. Algumas expressões grego e hebraico que são usadas para referir-se à questão do culto, à questão da adoração. Tá? Os termos mais usados, e aí eu quero fazer um adendo nesse aspecto, porque quando eu me formei no seminário, quando a gente sai do seminário, a gente tem que fazer um sermão de prova, a gente tem que defender uma tese, né? Ou seja, a gente faz uma monografia, a gente faz uma exegese. A minha exegese foi sobre Isaías capítulo 53, todo ele em hebraico. Eu tive que analisar palavra por palavra do livro de Isaías capítulo 53 em hebraico. Tá? Dá um trabalho doido. Palavra por palavra, análise gramatical. Segundo, fazer uma pontuação sobre um tema da confissão de fé. E qual o tema que eu escolhi? Culto. Então, eu estou aqui nadando de braçada, porque é a minha praia. Eu estudei sobre isso, eu entendo sobre isso, defendi tese sobre isso para eu ser ordenado pastor. Tá? Isso há 32 anos atrás, né? 33 anos atrás. Então, os termos mais usados no Novo Testamento, quando fala de culto, é proskunel, que é citado lá em João capítulo 4, verso 24. Deus procura adoradores que o adorem espírito e em verdade. Adoração, então, o termo é proskunel. Segundo, latreia. Talvez você tenha uma identificação com o termo idolatria ou idolatreia. Ídos, imagem, latreia, culto. Idolatria, o culto à imagem. Mas a palavra separada, latreia, significa culto. Então, e aí esse termo aparece em Romanos capítulo 12, verso de número 1, que fala: rogo-vos, porém, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é a vossa latreia, vosso culto a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? E tem a palavra liturgia, ou daí vem a origem, a expressão liturgia, em grego, que aparece em vários textos da Bíblia. Aí eu cito Lucas 1, 23 e Hebreus, capítulo de número 9. Tá? Próximo slide, não sei se vai dar certo. Gente, quando a gente vem aqui para o culto, a gente precisa aprender algumas coisas, parece que a gente esquece. Né? A adoração comunitária proporciona a verdadeira koinonia, ao ligar-nos a Deus e aos irmãos. Você está aqui, se não tivesse ninguém aqui, só você cultuando a Deus, orando, lendo a Bíblia, cantando para Deus, só você, era você direto com Deus, amém? Agora, quando você vem e tem outras pessoas, quando tem a congregação aqui presente, isso já muda um cenário, porque é você, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e você tem uma congregação. Agora, quando eu adoro junto com a Verônica, eu estou olhando para Deus, recebendo de Deus a graça dele, a bênção dele, e ela também, isso nos conecta. Isso traz um vínculo, isso traz um link. Através da adoração, eu posso experimentar a comunhão. A adoração me leva à comunhão. Então, você
com a congregação, você experimenta a koinonia, que é uma expressão em grego, que vai construir uma comunhão profunda do povo de Deus. Quando alguém vem e participa do culto, por exemplo, se alguém vem e não é convertido e participa do culto, você está com Deus, a congregação está com Deus, o visitante não está nem aí para Deus, ele não está tendo comunhão. Concorda comigo? Ele é um assistente, talvez um crítico. A música, o pastor, a roupa do pastor, a roupa não sei o quê, o coral, o som. Vai ser um crítico. Mas ele não está aqui para adorar. Então, a adoração, ela vai empurrar cada um de nós para essa comunhão. Aí a gente lembra do Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viver. Porque essa adoração vai nos aproximar. Aí a Bíblia vai chamar atenção para nós, lá em João. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e estou brigado com a Verônica e vou para o culto? Então, conserta o problema com a Verônica primeiro, depois você vem para o culto. Concorda comigo? É bíblico. Então, a adoração vai nos empurrar para a comunhão. E aí, irmãos, o visitante pode ser alguém que não tenha conexão nenhuma, nem com Deus, nem com as pessoas. Ele está ali naquele espaço. Ele é um adorador? Não é. Deus está recebendo a adoração dele? Não, não está. Então, algo que a gente tem que entender, tá? Então, dentro da teocentricidade do culto, o que a gente chama de teocentricidade? Deus é o centro do nosso culto. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o centro do culto de adoração. Então, a gente tem aí a palavra como ponto central no culto, e aí a gente tem alguns aspectos que envolvem o culto. Envolve o quê? Primeiro, já que a palavra é o ponto central, né, a gente tem a oportunidade do canto congregacional, todo mundo cantando, a gente tem a oportunidade do canto coral, que é o que a gente está lembrando aqui, que ao longo de 50 anos o coral tem feito isso, cantado, e para levar uma palavra de edificação, solos, duetos e trios. Mas você viu ali que estão todos ligados a quê? A palavra. Então ninguém pode fazer alguma coisa desvinculado de quê? Da palavra. Então quem canta na igreja tem que entender que ele está cantando a palavra. Então ele está sendo um pregador por meio da música. Tem gente que não entende isso. Você não só está cantando, você está pregando por meio da música. Você está anunciando a palavra por meio da música, quer seja duetos, solos, trios, canto coral, canto congregação. Nós estamos pregando por meio da música. As boas novas estão sendo anunciadas por meio da música. Tá? Terceiro aspecto aqui, para a gente entender uma questão de um conceito simples de adoração. Adoração é uma atitude do coração, intimidade com Deus, um reconhecimento de quem Deus é. Elogia-se a Deus, deve ser feita de coração, mente, força, corpo e alma. Adoração também tem o seu aspecto da sua horizontalidade, porque lá em Tiago vai dizer assim que eu adoro a Deus quando eu visito os irmãos, quando eu visito as viúvas, quando eu guardo imaculado desse mundo que está aí. Aí vem uma questão que é importantíssimo, que eu achei em um dos estudos nesses dias, me preparando para essa fala, uma fala de Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard é um teólogo existencialista. Ele fala o seguinte, presta atenção no que ele fala, um filósofo e teólogo luterano dinamarquês. O culto assemelha-se a uma dramatização. No culto, o corpo de atores é constituído da congregação, sendo os ministros, o corpo, os solistas, os instrumentistas e cantores. Deus é o auditório, a plateia que recebe a performance dos atores. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quando a gente está aqui no culto, nós estamos como se fosse num teatro, a metáfora que ele usa. Mas os atores não somos nós. O ponto central não somos nós. Quem é que está na plateia? Deus. Deus é que está na plateia, ou observando os atores. Quem são os atores? Cada um de nós. Tá? E Deus está vendo se a gente está fazendo o nosso serviço direito ou não. Você se lembra que no Velho Testamento, Deus, quando recebia alguém que levava para o altar uma oferta defeituosa, ele falou, não aceito.
levava um boi defeituoso, uma ovelha cega, alguma coisa, Deus não aceitava. Porque quem estava no auditório era Deus. Era para Deus aquilo tudo. Se a oferta era boa, vinha fogo do céu, queimava a oferta, aquilo subia como incenso agradável na presença dele. Mas teve muitas situações que Deus falou, não aceito. Né? Teve um tempo, irmãos, que Deus falou assim, não aceito nem a vossa música. Não quero. Porque os atores não estavam, na metáfora de Soren Kierkegaard, não estavam atuando de maneira correta. Aí, usando a ideia de Paulo, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não tinha sacrifício agradável, não tinha santidade, não tinha nada. E Deus falou, não quero ouvir o estrépito do som da música de vocês, eu não quero ouvir. Já pensou, Deus, eu não quero ouvir o que vocês estão cantando? Meu Deus, né? Então, quarto, a centralidade da palavra de Deus no culto implica o quê? Né? Só é possível adorar a partir da revelação do próprio Deus que se revela a nós. Ou seja, nós só podemos adorar a um Deus que se revelou. Ninguém adora nada. Nós não somos animistas. Se nós fôssemos animistas, nós faríamos, eu olharia para essa madeira e falaria assim, madeira, você é o meu Deus, eu vou me curvar diante de você. Isso é animismo. Eu estou adorando uma matéria, eu estou adorando uma planta, uma árvore, um animal. Nós não somos animistas. O nosso Deus, ele se revelou. E Deus revelou, e aí olhando para um texto bíblico, Deus se revelou por meio da obra da criação, Deus revelou por meio da pessoa de Jesus e Deus revelou por meio da palavra. Então, quando eu passo a ter um entendimento de quem é esse Deus, que deve ser adorado, eu tenho a noção de quem é esse Deus, um Deus que se revela por meio da criação, os céus proclamam a glória de Deus, por meio de Jesus, que antes Deus falou pelos pais, pelos profetas, mas agora Deus fala por Jesus e Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, Deus revela dessa forma. Então, a música tem que passar pelo crivo da palavra. Tem que passar pelo crivo da palavra. E tem que passar pelo crivo de um Deus que se revela, que diz quem é. Eu sou esse Deus. Então, agora vocês vão me adorar, vocês vão me servir. Foi o que Deus fez com Moisés. Foi o que Deus fez com Jesus. Quando Jesus estava entre nós, ele se identificou. Eu sou a luz, eu sou a água, eu sou o pão vivo. Ele foi dizendo quem ele era. Então, esperando a adoração dos homens. Né? Então, irmãos, a música ela tem que ser entendida também como uma porta de entrada ante a um Deus santo. O Salmo 100, verso 4 diz, entrai nos seus átrios. Entrar nos átrios, entrar na presença de Deus. Não sei se você viu, esses dias estava tendo uma celebração lá em Israel, as 2 semanas atrás. Outubro é o mês do perdão, Yom Kippur. Então vem judeu do mundo todo para Israel. E aí eu achei interessante que até hoje, lá no Muro das Lamentações, tem a parte dos homens, a parte das mulheres. Né? Mas a Bíblia fala, irmãos, que nós temos a oportunidade de adentrar aos átrios do Senhor, a presença de Deus. Né? E aí, o Salmo 22, verso 3, fala que esse Deus é entronizado no meio dos louvores. Então, a importância da música como porta de entrada, inclusive, para a adoração, para o culto. Por isso que nós usamos tanto a música no culto. Por que vocês cantam tanto? Porque nós adentramos a presença de Deus, né, por meio da música. O conteúdo da música, irmãos, ele precisa ser tomado por aquilo que Paulo orienta lá em Efésios capítulo 5. Ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos, entoando de coração ao Senhor, com cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Linguagem do que cantamos precisa ser a linguagem dos salmos, precisa dessa questão dos cânticos espirituais. Nós não sabemos o que eram esses cânticos espirituais lá atrás, mas as músicas que tinham uma letra que exaltava a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o caráter de Deus, quem Ele é. E uma expressão de gratidão acerca de quem era esse Deus. O próximo slide.
Então, a música é um caminho, a música é um veículo e não pode ser vista acima de Deus. Eu vou dizer uma coisa, eu sei que vou mexer com o ego de algumas pessoas. A música é a arte de combinar sons de modo agradável ao ouvido, porém, o adorador não pode mais amar mais a música do que... Acontece isso? A gente não pode amar mais a música do que a Deus. A gente tem que amar o Deus que fez a música e não mais a música do que a Deus. E às vezes, quando nós temos essa falta de entendimento de que Deus precede a música, aí a gente vai ter problema, porque a gente começa a olhar para a música acima do próprio Deus. Não, Deus é Deus, Ele é quem é, né? E aí esse Deus nos chama a estarmos adorando a Ele por meio da música. Tá? John MacArthur, pastor da igreja em Sun Valley, lá na Califórnia, e eu e Verônica tivemos a oportunidade de irmos lá na igreja dele agora no mês de janeiro, e foi algo tremendo. Vocês já viram aqueles filmes assim que você está entrando e tem aquela orquestra sinfônica tocando maravilhosamente? Você fala, gente, aqueles sons Dolby Stereo, aquela coisa majestosa, maravilhosa. Não sei se vocês têm uma imagem mental, uma memória sonora de um lugar que o som é perfeito, a música é perfeita. Gente, quando a gente entrou naquela igreja e o coral começou a cantar, a orquestra começou a tocar, eu falei assim, gente, que coisa linda. Que coisa linda. Um negócio assim, fantástico. O John MacArthur não estava lá, ele estava adoecido naqueles dias, mas a gente ficou impressionado com a beleza, com a preciosidade da música, praticamente uma música orquestrada, mais o canto coral, né? Como aquilo nos deixou impressionados. E eu estava estudando uma fala do pastor Charles Mello, que foi secretário nacional de enologia da nossa igreja. Ele tem uma frase do John MacArthur, desse pastor dessa igreja na Califórnia, que ele diz assim: onde a música se encaixa na igreja? Ministramos a Deus com louvor e adoração de lábios e de coração. Ministramos uns aos outros com dons e talentos numa atmosfera de amor. O primeiro canto que nós cantamos aqui diz o quê? Bom estarmos aqui, bom eu estar aqui com a Ana, bom estar aqui com a dona Cida, bom estar aqui com a irmã Eliane, bom estarmos aqui fazendo o quê? Adorando a Deus. Então, ele está dizendo, a música, ministramos uns aos outros com dons e talentos numa atmosfera de amor. Tá? Ministramos à sociedade com a evangelização e serviço, boas novas e boas obras, que foi citado aqui no Nesp, outros espaços, cantatas de Natal, cantada na rua, cantada na casa das pessoas. A música se encaixa nesse papel de adorar o Senhor, de dizer a Deus coisas que nós sabemos sobre Ele, e, ao mesmo tempo, uns aos outros, e bem como a sociedade, ou seja, ela tem o seu papel importantíssimo na área de evangelização. Quinto, a música e a cultura. Na música, condensa-se o significado da cultura que está relacionado a quê? Por exemplo, um poeta secular, ele diz que nós, brasileiros aqui, temos uma cultura, percebam a palavra, ágil, indo-euro-americana. Pode ser que alguém... Afro-ágil, indo-euro-americana. Por exemplo, quem é aqui de ascendência afro? Quem é aqui de ascendência asiática? O Issal, não está aqui. Issal, né? Quem aqui é de ascendência europeia? Alguns aqui. Né? Então, cultura é esse caldo, esse caldeirão, essa feijoada. Imagine, irmãos, que nós temos aqui no nosso país uma cultura afro-ásio-indo-euro-americana. Embora a nossa colonização missionária tenha sido anglo-saxônica, americana e europeia, eu acho que faltou um pouquinho de perspicácia dos missiólogos e missionários ao virem para cá entender que nós não tínhamos só uma influência europeia, nós tínhamos uma influência afro, e nós tínhamos uma influência ásio também, e que talvez, se nós tivéssemos uma leitura muito mais ampla, a nossa música pudesse ser um pouquinho mais diversificada.
A influência anglo-saxônica aqui em nosso país quase que impôs uma condição musical e que hoje algumas questões no aspecto da nossa cultura a gente olha com será? Aí quando você vai na África, como a gente já foi em Moçambique e África do Sul, e vê aquele povo cantando e dançando, que o culto tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Quando você começa a ir quando eu fui na Coreia do Sul, igreja presbiteriana como a nossa, o povo louvando a Deus, aqueles homens internados, bonitões, ajoelhados, inclinados diante do Senhor, igreja lotada, 25 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas adorando a Deus, como deve ser. Aí eu vejo aqui no nosso país o povo o quê? Travado. Meu Deus. É para a gente pensar. A música e a cultura envolve crenças, valores, costumes, os valores da instituição e os ritmos, que são as sequências harmônicas que são comuns a um povo. Nós temos aqui a riqueza da nossa MPB, mas temos também muitos estilos musicais que nós temos que entender que a igreja, por exemplo, quando a gente canta um celebrar com júbilo, o ritmo dessa música é um rock. Ah, não pode cantar rock, mas essa música é um rock. Celebrai a Cristo, é um rock. Então, os ritmos, todos eles, irmãos, foram criados por quem? Satanás é que usurpou. Então não tem ritmo santo. Tem ritmo adequado para o culto, é fato, mas não tem ritmo santo. Tá? Então, algo que a gente precisa entender também. E por fim, últimos slides meus, 10 orientações para quem serve a Deus através da música. 10. Podia pegar um monte, tá? Primeiro, quem serve a Deus, primeiro, a conversão é o ponto de partida para a verdadeira adoração. A conversão é o ponto de partida. Eu até entendo, a minha conversão foi aos 16 anos. Mas desde os 12 eu já participava do coral. Eu era filho da aliança. Meus pais me criaram na igreja, embora seja filho da aliança, eu não tive aquele encontro com Deus. Mas é importante a gente entender a questão da conversão. Segundo, a consagração a Deus não é uma opção. Não é uma opção. Quem se consagra à música na igreja tem que se dedicar a tempo de ensaio, aperfeiçoamento, excelência e arte. Vai gastar tempo. E você não pode abrir mão de outras coisas por conta disso. Eu vejo que alguns priorizam esse aspecto e abrem mão de outros. Então eu só priorizo a música, mas não tenho tempo para outras coisas. Irmãos, você pagou o preço. Eu, como pastor, eu paguei o preço de ser pastor. Eu posso visitar, eu posso administrar, mas eu tenho que ter o meu tempo de dedicação, de estudo da palavra de Deus, de oração. Senão, o que eu vou fazer não vai ter autoridade, não vai ter espiritualidade. Eu tenho que ter essas outras coisas. Eu não posso eliminar uma coisa em detrimento da outra. Terceiro, a vida devocional deve ser constante. Leitura, oração, testemunho, discipulado, comunhão com Deus e com as pessoas. Tá? Imagina a gente tocando aqui na igreja, cantando coral e louvor, aí o povo está aqui na igreja, eu passo na igreja como se não estivesse vendo ninguém. Tem gente que faz isso? Faz isso não, meu irmão. Você está depondo contra você mesmo, e está depondo contra o ministério. Sabe por quê? Quando você for cantar lá na frente, a pessoa nem entra no espírito de adoração, porque você não cumprimenta, não olha na cara, não sabe nem quem ela é. Então seja simpático, cumprimente, converse, dê um sorriso. Isso abençoa quem está ouvindo, porque quando você estiver lá na frente, tocando, cantando, quer seja também na parte do coral, ele vai saber que você é uma pessoa diferente. Eu lembro que nós tínhamos um regente, Alexandre Sidney de Souza. Ele era ranzinza, carrancudo, difícil. Regente do nosso coral, eu fui coralista dele por muitos anos. Aí no final da vida dele, irmãos, esse irmão teve um infarto. Teve um infarto dentro da igreja. O sobrinho dele, que era pastor da igreja presbiteriana do Riachuelo, ele estava pregando um culto da UPH, ele teve um infarto dentro da igreja, dali ele foi para o hospital. Ele ficou 52 dias na UTI. Sabe quem foi visitá-lo? Ninguém. A única pessoa que foi visitá-lo
Fui eu. O que ele construiu ao longo da história? Difícil, ranzinza, carrancudo, azedo, duro com as pessoas. O que aconteceu? Vai ficar sozinho. Eu trago isso como exemplo, irmãos, que a gente tem que mudar nosso jeito de ser, senão, né? Então tá aí. Quem ama a música mais do que a Deus, eu já disse isso, precisa rever onde está o seu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Quem ama mais o seu instrumento, a sua voz e recurso mais do que a Deus, não aprendeu sobre o que é servir. O violão aqui é meu. Não é meu. É para servir. Onde eu vou? Todo mundo sabe. Onde é que está o pastor Ginei? Está o quê? Quarta-feira, quinta-feira, terça-feira. Estou com o violão. Estou servindo a Deus. Então, o que eu tenho é para servir. Se eu falar isso aqui é meu, ninguém põe a mão, ninguém toca, já complica a situação. Tá? Sexto, quem canta a palavra. Desprezá-la é um perigo. Um perigo. Então, cantar a palavra, só que eu preciso conhecer a palavra para cantar a palavra. E eu não tenho outros caminhos. Eu canto a palavra por meio da escola dominical, dos estudos bíblicos, dos sermões. Se eu não escuto, eu não tenho o que dizer. Eu não tenho mensagem a anunciar. E quem trabalha com a música tem que cuidar do seu ego. Cortando perfil, sai pastor, entra psicólogo. Quem é músico é sensível. É muito sensível. Tem uma sensibilidade. E essa sensibilidade, às vezes, ela extrapola. E essa sensibilidade, ela pode tornar-se pecado. Então, músico é muito sensível. A sensibilidade musical dele é tremenda. E são 31 anos de pastorado que eu tenho, eu já tive muitos problemas com músicos, porque vi que eles eram habilidosos, cheios de arte, mas eram sensíveis. E às vezes a sensibilidade chegava à arrogância. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Oitavo, a visibilidade exige tratar as pessoas bem, né? Já disse isso, renunciar às suas preferências musicais e priorizar o que edifica a igreja. Eu só gosto de um estilo de música. Tem que ver o que a igreja está cantando. Eu defendo a ideia de que o que você escuta no meio da semana deve ser isso que a gente deve pensar para trazer para o culto, para a música do culto. Senão eu só ponho aquilo que eu quero, e aí não vira. Alinhar a música do culto com a mensagem do pastor. É uma coisa que eu sempre tenho trazido ao longo do meu pastorado. Canto coral, grupo de louvor, alinhar com a palavra. Passo temas antes, vou falar sobre... Amanhã, por exemplo, a gente fala sobre graça. Coral, graça, louvor, graça, leitura, graça, para a gente ter uma pedagogia no culto, centrado no tema central. Concluo. Estamos em um grande e dinâmico ensaio aqui na Terra, mas haverá um tempo em que os adoradores de todas as épocas, de todos os lugares, se reunirão diante do Cordeiro. O vídeo está pronto? O link aí está pronto? Não? Está ok? Então, estamos todos aí num grande ensaio, certo? E aí o livro de Apocalipse fala o seguinte, que lá no final, capítulos 5 e 7 de Apocalipse, fala que vai haver a presença dos 24 anciãos que estarão prostrados diante do trono de Deus. Os seres angelicais adorando o Senhor. Homens e mulheres remidos pela graça e pela misericórdia do Senhor, agora estarão adorando o Senhor. E dizendo, vamos ler a frase lá? Vamos ler a frase? Todos juntos lá? Vamos pensar. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Já pensou? Todo mundo, 24 anciãos, os 12 apóstolos, as 12 tribos representadas, e bem como os seres angelicais, que agora estiveram plenamente adorando o Senhor, que até então estavam todos separados por tempos, lugares, distância, línguas, agora adorando o Senhor. Será que a gente consegue cantar um pouquinho? Solta aí. Vamos ver se a gente consegue cantar. Solta bem alto aí. Quem conhece esse hino, e eu encerro a minha fala
nesta hora. Quem lembra, canta. Nós vamos... Som, teste som. Nós vamos fazer um intervalinho de uns 10 minutos, só tomar um café, uma água. Aí o pastor Wagner Rogério ir lá trazer a mensagem para a gente. Está tudo aqui no fundo. Aqui.